com a parte arredondada e trazer de volta para o aprisco. Porque se deixar, meu irmão, a ovelha sai do aprisco. Ela olha para o aprisco do vizinho do lado e vê uma graminha mais verde, ela já quer pular para lá para comer. A grama é diferente. Vai dizer que você não tem ninguém assim na sua célula, que você da cidade. E ele manda que levante-se então um homem chamado Jonas e vá até Nínive dizer para ela que em 40 dias ela seria destruída. Mas Jonas, cheio de justiça própria, diga justiça própria, achando ele que ele era melhor do que Deus, pensou: eu vou lá profetizar para esse povo que eles vão morrer. Esse povo vai ouvir a minha palavra. Esse povo vai se arrepender. Deus vai perdoar eles. Eles não vão morrer. Eu, profetão, vou passar por mentiroso. Eu passar por profeta mentiroso? Aqui ó, não vou. Porque Jonas conhecia Deus. E Deus é um Deus que perdoa. Mas ele pensou na sua justiça própria o quê? Eu tenho uma reputação para zelar, eu sou profeta e eu vou dizer uma coisa que não vai acontecer, então não vou. E aí ele levantou, mas ele foi para um outro lugar. E por ele ter decidido ir para esse outro lugar, ele ainda trouxe um monte de problemas para um monte de pessoas que se envolveram nos problemas aos quais ou pelos quais ele estava fugindo de Deus. Só fiz uma síntese de Jonas para você poder entender, ok? Não vou falar sobre ele hoje. Mas aconteceu de que os ninivitas, eles ouviram aquela palavra e se cobriram de saco de cinza, proclamaram um jejum, até os bichos entraram no jejum, do menor ao maior e até o gado, todos entraram em jejum. E o Senhor viu o jejum e o arrependimento genuíno do povo e não destruiu a cidade. Isso foi arrependimento genuíno, diga arrependimento. No Novo Testamento, porém, isso no Velho Testamento aconteceu, certo? No Novo Testamento é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Foi o olhar amoroso de Jesus para Pedro que conduziu Pedro ao arrependimento. Você lembra de uma história que Jesus disse para Pedro: Pedro, é o seguinte, eu vou morrer. Senhor, fica tranquilo, se só morrer, eu vou contigo. Tamo junto. Botou até as mãozinhas aquelas do soco, né, do WhatsApp, né? Tamo junto, fica tranquilo. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, para onde eu vou tu não pode ir comigo. Não, Jesus, você está pinel da cabeça. Estou dizendo que eu vou, você não me conhece? Aqui o braço é forte, a mão é amiga, como diz o Paulo. Só para usar a frase, viu, Paulo? Estou junto. E Jesus olha para Pedro e diz: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Não, Jesus, imagina que é isso que eu vou te negar, tá doido? Que é isso? Não vou negar não. E aí de repente Jesus é preso. E aí Pedro segue de longe para ver para onde eles iam levar Jesus. Mas engraçado é que antes ele tinha dito o quê? Até para a morte contigo eu vou. Mas agora Jesus está sendo levado e Pedro não está indo com ele, está indo ao longe, observando, tipo assim: tu vai na chuva, mas eu vou de guarda-chuva na quadra de trás. Mas nós estamos juntos. Tem irmãos às vezes que, né? Não, fica tranquilo, irmão, estamos juntos. Mas o estamos junto dele é uma distância tão grande que se chover na gente não pega nele. Será que está tão junto assim mesmo? E aconteceu que ele negou 3 vezes Jesus. O galo cantou e Pedro chorou. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: Pedro não chorou só porque o galo cantou, porque seria muito efêmero o negócio, né? Um galinho canta e Pedro chora. Não, sabe por que Pedro chorou? Porque quando o galo cantou, ele levantou os olhos. E quando ele levantou os olhos, quem é que estava olhando para ele? Jesus. E estava olhando com os olhos de quê? Eu te falei, seu lazarento desgraçado, você ia me negar a tribulação. Foi isso? Não. Quando ele levantou os olhos, Jesus estava olhando para ele com um olhar de amor. Como quem diz: o que eu falei, Pedrinho, é porque eu te conheço por dentro e por fora, filho. Está acontecendo agora exatamente o que eu disse que ia acontecer quando eu falei com você. Mas eu continuo te amando. Foi o olhar de Jesus
amoroso para Pedro, que fez com que ele se arrependesse. Observe que Pedro somente chorou depois que ele viu o olhar de Jesus. Então não foi o choro de Pedro que atraiu o amor de Deus, mas foi o amor de Jesus que levou Pedro a chorar. Diga aleluia. No Velho Testamento o homem precisava se arrepender primeiro, e então Deus abençoaria. No Novo Testamento é diferente. Nós provamos primeiro o amor de Deus, e por causa do amor de Deus nós nos arrependemos. É muito forte. João pregava o arrependimento para a remissão de pecados. João foi o último profeta da lei do Velho Testamento, mas Jesus, porém, pregou o arrependimento para que nós pudéssemos então crer no Evangelho. O arrependimento ele envolve tristeza, segundo Deus, pelo pecado, mas é mais do que isso. É uma mudança de opinião em relação a mim mesmo e também em relação a Deus. Você percebe que quando você foi aceito por Cristo, entregou sua vida para Ele e passou a palmilhar neste caminho poderoso que é o Evangelho, a sua vida mudou da noite para o dia? Você não é mais hoje como você era antes. Por quê? Porque o Evangelho mudou você. E o Evangelho é a palavra. O Evangelho é o poder de Deus. É o próprio Cristo. Diga aleluia. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo traz morte. Em relação a Deus, nós precisamos reconhecer que Ele nos ama. O Senhor já nos amava mesmo quando nós vivíamos no pecado e mesmo quando nós blasfemávamos contra Ele. Ele já nos amava. Atos capítulo 20, versículo 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Em relação a nós mesmos, nós precisamos reconhecer o pecado da justiça própria. Diga, justiça própria é pecado. O arrependimento segundo o Evangelho é abandonar a ideia de que nós possuímos justiça em nós mesmos. O arrependimento, na verdade, ele tem que ser um arrependimento das obras mortas. Reconhecer que boas obras, reconhecer que moralidade, reconhecer que sacrifícios religiosos não podem nos salvar. Eu comentava aqui com os irmãos aqui no jejum durante a semana. Você não conhece maçônicos, gente boa, índole ótima, caráter ilibado, bons nomes no mercado, você não conhece? Você não conhece católicos na mesma situação? Gente boa, gente justa, gente honesta, não conhece? Conhece. Mas a bondade deles, a benevolência deles, a justiça deles, o caráter deles, a honestidade deles não agrada a Deus. Sabe por quê? Porque não é proveniente de fé. E a palavra diz que fé é impossível agradar a Deus. Por que a bondade deles, o caráter deles, a honestidade deles, a idoneidade deles não agrada a Deus? Porque provém da força humana, do próprio braço. Mas nós que somos justificados em Cristo, que entregamos a nossa vida para Ele e agora somos um com Ele, não é mais a nossa justiça, mas nós temos a justiça de Cristo dentro de nós, e é ela quem nos justifica perante essas situações. Diga aleluia. Olha para a pessoa do lado e diga: você é justo em Cristo. Você é justo comigo. Aleluia. E quando o Senhor olha do céu para você, Ele não vê o Luiz. Quando Ele olha do céu para você, Ele não vê a Madalena. Ele olha o próprio Cristo. E Cristo não tem mancha, Cristo não tem pecado, Cristo não tem defeito. Cristo sim é justo, benigno, bondoso, amoroso, honesto, idôneo. Ele sim, a justiça está nele. Diga aleluia. A palavra de Deus diz que a fé que salva é aquela que Deus justifica o ímpio. Se não reconhecemos que somos ímpios, então nós não precisamos de um Salvador. Lembra?
Senhor, Ele é teu Salvador, você entrega a vida para Ele, reconhece Ele como Cristo, e Ele te salva para agora, a salvação para a eternidade. Mas Ele também é Salvador, porque Ele é teu Salvador de tudo aquilo para o que você precisa. Ele continua sendo seu Salvador todos os dias. Quando você tem um livramento, foi Ele que te salvou. Quando você recebe uma bênção, foi o Salvador que te deu. Você precisa ser salvo por Ele de todas as coisas todos os dias. Diga aleluia. Por isso que quando você aceita Ele como único, como suficiente e como Salvador da sua vida. Aleluia. Lutero dizia: Senhor, Tu és o meu pecado na cruz, e eu sou a Tua justiça na terra. Vamos repetir isso? Diga comigo: Senhor, Tu és o meu pecado na cruz, e eu sou a Sua justiça na terra. Viva pela justiça de Cristo. Outro ponto de a sua justiça é Cristo. Pedro cometeu o mesmo pecado de traição. Não foi o mesmo pecado de Judas? Foi o mesmo. A única coisa é que ele não cobrou 30 moedas. Mas ele também traiu Jesus. Aliás, Judas traiu Jesus uma única vez. Pedro traiu 3 vezes. 3 vezes que nós lemos neste texto. Mas tiveram outras vezes também. Sério, pastor? Sim. Quando Jesus foi agora para o Monte das Oliveiras, diz que Ele foi com os discípulos a fim de orar. Diga orar. Mas quando Ele chegou numa certa localidade, ao pé do monte, Ele disse para Pedro, Tiago e João: vocês fiquem aqui, vigiem comigo. Diga, vigiem. Eu vou mais ali orar. Ir mais ali orar quer dizer que Jesus queria orar com coisas que os discípulos não precisavam ouvir, ou talvez até nem deveriam ouvir, mas era para eles ficar no pé do monte vigiando. Diga, vigiando. Jesus vai mais ali no Monte das Oliveiras e ora, e de repente ele volta para ver onde estavam os discípulos, e encontrou Pedro, Tiago e João fazendo o quê? Dormindo. É uma traição. Nossa, pastor, que forte. É uma traição. Jesus pediu para eles ficar vigiando. Logo eles traíram e desobedeceram. Mas aí eles limpam os olhos, se ajeitam ali e tal. Perdão, Jesus, perdão, perdão. Tem uns negócios, irmão, que acontecem no meio da gente, né? A gente precisa pedir para Deus nos abençoar mesmo, nos usar assim para realmente ter um coração perdoador. Porque tem situações que a pessoa pede perdão para a gente, às vezes todo dia, e é sempre a mesma coisa. Dá uma vontade de comprar uma faquinha de serra, mas não dá para usar porque eu estou me libertando da justiça própria. Daqui a pouco eu não uso mais a faquinha de serra, mas eu ainda tenho vontade de vez em quando, né? Mas o Senhor está, e eu estou lutando para me ver livre disso, em nome de Jesus, dessa faquinha maldita aí que dá vontade. Mas é que às vezes não tem um negócio assim, irmão, que a pessoa pede perdão para ti e ela já é reincidente, é sempre a mesma coisa, né? Ou é pelo horário, ou é pela falta no discipulado, ou é pela falta na célula, ou é pela falta no culto, ou é por algum outro tipo de falta, mas ela sempre tem o pedido de perdão na frente. Me perdoe, irmão. Me perdoe, irmão. A gente até já sabe que o irmão já vai chegar a pedir perdão. Já fica meio que rotineiro, né? Já vem o irmão do perdão. Já vem o irmão da desculpa. Já vem o irmão do perdão. Mas amém, o Senhor está me ensinando a perdoar também. Isso é bom, né? Mas não quer dizer que você precisa viver a vida assim também, né, irmão? Faz por onde aí, dá uma mudada. Pede para Jesus mudar você, que fica bom. E Jesus volta para orar. E quando Jesus desce de novo, sabe onde é que Pedro, Tiago e João estavam? Dormindo de novo. E Jesus olha para eles e diz: mas vocês não puderam ficar pelo menos 1 hora vigiando comigo? E ainda diz que iria até para a cruz comigo, morreria comigo, mas não conseguiu ficar 1 hora acordado. Então Pedro, nessa situação, não traiu apenas as 3 vezes do galo, ele traiu outras vezes também. Muitos são como Judas, que querem fazer justiça punindo-se a si mesmo pelo seu próprio pecado. E eu vejo muito isso acontecendo no nosso meio, irmãos. Vou repetir: crente que não vem no culto de ceia,
O bom é que dá para falar isso, inclusive fechar a porta. Aí fica mais legal ainda, né? Porque daí você está trancado aqui, não pode fugir. Então eu vou falar mesmo, né? Pessoa que não vem no culto de ceia para tomar a ceia do Senhor, eu fico pensando, sabe o quê? Que é muita justiça própria da sua parte. Porque você deve pensar o quê? Não, essa semana, pastor, eu cometi uns negócios aí, sabe? Eu dei uns empurrão meio forte na minha esposa. Não foi tão forte assim, mas rachou a porta do roupeiro, né? Mas eu dei um empurrão nela lá, sabe? Ela me falou uns negócios. Eu dei um grito também, né, pastor, com meu marido também, né? Meu filho lá, eu ergui ele no porrete. Acho que até tive que levar para o hospital. A quinta vértebra deu uma fraturada, né? Então não vim tomar ceia. É porque essa pessoa se julga muito bom, que ela pode mesmo ela se autopunir para que possa se justificar, quando na realidade a nossa justiça é Cristo. Então tem pessoas que querem fazer justiça se punindo pelos próprios pecados. Só que quando nós fazemos isso, nós estamos andando pela nossa justiça própria. A mãe de todos os pecados é a justiça própria. Por 4 anos nós falamos muito sobre o ego. E às vezes até com a minha esposa em casa, ela falava alguma coisa e eu dizia assim: olha o ego. Daí ela dizia: mas é tudo ego agora. Estou vivendo eguático de tanto ego que tem nesse negócio. E agora faz 2 anos que a gente está falando de justiça própria. E tem gente que diz: agora tudo é justiça própria. Está vendo como é justiça própria? Quando a pessoa chega nesse ponto de dizer que é tudo justiça própria, é porque já está vivendo aonde? Na justiça própria. É muito mais fácil viver mais leve. O Senhor Jesus amaldiçoou a figueira porque ela simbolizava a justiça própria. Lembra da primeira palavra da segunda-feira desse jejum? Falava da figueira no meio da vinha, lembra? Num tempo em que deveria estar seca, aquela figueira estava verde, como se tivesse fruto. A primeira menção de figueira na palavra de Deus é quando Adão e Eva tomaram das suas folhas e fizeram roupas para si. As cintas tipificavam as obras humanas tentando se justificar diante de Deus. Amaldiçoe a justiça própria na sua vida. Renuncie toda a justiça própria diante de Deus e se aproprie da justiça que vem de Cristo. Diga: eu me aproprio da justiça que vem de Cristo. Nós nos tornamos pecadores por causa do pecado de um único homem. Você não é pecador por causa dos seus próprios pecados, ainda que você os tenha. Mas você é pecador porque você herdou a natureza de Adão. Isso pode soar injusto para você. Nem conheci o cara, não estava aqui quando ele nasceu, por que eu tenho que carregar os trem dele? Né? Mas Deus mostra a sua justiça nos fazendo justos por causa do quê? Da obediência também. Justiça própria nossa, até assistindo um filme, né? E de repente o pastor Aloysio para e vai lá falar com essa mulher. E quando ele chega perto, ela meio que se esquivando diz: o senhor vai falar comigo? Sim, como é seu nome? Meu nome é fulano de tal. Não, eu vim aqui dizer para você que Jesus te ama. O senhor sabe o que eu fiz? Tem gente que acha que é tão bom que até a pior coisa que ele possa ter feito é maior do que o perdão de Deus, é maior do que o amor de Deus. Nada que você faça pode se igualar ou chegar perto do amor de Deus. O amor de Deus é uma matemática incalculável. Não há nada que você possa fazer mais que vai fazer Ele te amar mais, ou você fazer menos que vai fazer com que Ele deixe de amar você. A graça no amor de Cristo, ela é de uma maneira só, não tem medida. E aí a mulher conta para o pastor Aloysio que de rituais de magia negra que ela participava, ela inclusive já havia comido coração de bebê. Matava uma criança, tirava o coração e ela comia o coração. Rituais assim, pequeninhos, de magia negra. Tem solução para mim? E o pastor Aloysio olha para ela, prega a mensagem de Cristo e do Evangelho, ora pela vida dela, ela aceita Jesus como Salvador, muda completamente de vida e se tornou uma testemunha do Evangelho de Cristo e com a vida mudada. Por quê? Porque agora ela já não era mais o que ela era antes, agora ela era justificada em Cristo. Mas e você que ouviu agora esse relato, será que está pensando a mesma coisa ou está dizendo: não, né, pastor, comer coração de criancinha, por favor, né? Querido, não existe nada que seja maior
que o perdão e o amor de Cristo. Nem a sua justiça própria, nem a minha justiça própria. Diga aleluia. Muito bem. Então não adianta você ficar medindo a iniquidade dos pecadores, porque todos estão mortos e ninguém pode estar mais morto que o outro. O morto é tudo igual. Mas todos necessitam receber a vida por meio da ressurreição. E o que o primeiro Adão fez foi tão poderoso que você não pode desfazer pelas suas próprias obras. Entenda que as suas boas obras não podiam mudar o status de pecador. Quando você fazia boas obras, você ainda era pecador. Mas ao mesmo tempo, o mesmo princípio continua valendo depois que você recebe a justiça de Cristo. E uma vez que nós recebemos a justiça de Cristo, então nós já não somos mais pecadores. Agora nós somos santos justificados. Diga aleluia por isso. Ainda estamos sujeitos ao pecado, ainda podemos deslizar e pecar, mas nós não somos mais pecadores. Eu lembro no final do ano, o pastor que estava pregando lá em Goiânia, ele pergunta: quantos pecadores temos aqui? Quase toda a igreja levantou a mão. Aí depois o pastor Luiz foi lá e disse assim: não, irmão, é que o povo entendeu errado, o som não estava muito bom, e eles entenderam que o senhor tinha perguntado quantos pregadores temos aqui. Daí todo mundo levantou a mão. Quantos pecadores nós temos aqui? Olha para o irmão do lado e diga: você não é mais pecador. Você é justificado pelo sangue de Cristo. Diga para ele: você é justificado pelo sangue de Cristo. Oh, aleluia. Simples. O poder do pecado não pode mais mudar o nosso status de justos. O poder do pecado não é maior do que o poder da justiça que nos foi dada. Então nunca julgue o seu status pelo seu comportamento, mas julgue o seu comportamento baseado no seu status. A sua posição hoje ela é diferente. Você pode até estar prostrado, mas esse não é o seu status. O seu status é de vencedor, de filho de Deus. E nós estamos edificando uma igreja de vencedores, onde cada crente é um ministro e cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa e a próxima geração para Cristo, através de células que se multiplicam no mínimo uma vez ao ano. Essa é a sua posição, vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. O seu status agora é de quê? De justificado. Você é justo. Diga: eu sou justo. Diga: eu sou justo. Yes. Eu sou justo. Aleluia. Coisa linda. Glória a Deus. Isso não é um tipo de licença para pecar também, né? Agora eu sou justo, então eu vou sair por aí pecando, pastor, né? Eu sou justo, não, deixa eu pecar. Qual é que é? Em primeiro lugar, a força do pecado não é a graça, a força do pecado é a lei. E também porque o pecado não tem mais domínio sobre aqueles que estão debaixo da graça. O pecado não me domina mais. Hoje eu sou um santo lutando contra o pecado. Entendeu? Não há mais prazer em nós de pecar. E se isso acontecer, nós temos sobre nós um advogado, que ele advoga as nossas causas, e um dia ele será justo juiz, mas hoje ele é o nosso advogado, e ele pega a sua causa e diz: só um pouquinho, deixa aí, esse é o meu justo, eu estou defendendo ele. É como se Deus, o justo juiz, quisesse condenar você, mas Jesus olha para ele, estende a mão e diz: Pai, dá uma olhadinha aqui. Aí Deus olha, marca de cravo. Dá uma olhadinha aqui, e daí abre assim, marca da lança. E aí Deus diz: tá bom, não dá para fazer nada com ele, né? Não dá, tá blindado. Olha o irmão do lado e diz para ele: você tá blindado, irmão. Estou blindado, não tem história. O diabo pode me acusar, mas quando a acusação chega lá, Jesus mostra as mãos e diz: Pai,
foi por ele. Não dá para fazer nada agora não. E aí o Senhor diz: tá bom, tá resolvido, tá tudo em casa. Diga aleluia. Glória a Deus. O problema é que nós pensamos que somos justos apenas quando nós confessamos o nosso pecado. É evidentemente que nós devemos confessar quando pecamos, mas a confissão também não nos faz justos, porque nós já fomos feitos justos por causa do sangue de Jesus. Diga aleluia. Ainda na sua justiça é Cristo. Rejeite toda a introspecção. Quando nós pensamos que somente somos justos quando confessamos, nós caímos na arapuca. Alguém que sabe o que é arapuca? Todo mundo sabe? Armadilha, né? Lá em casa meu pai colocava arapuca para pegar raposa. Era muito top, porque a gente acordava de manhã querendo ver uma raposa. Algumas vezes eu vi, né? Mas foram muito poucas. Mas era muito top armar a arapuca. Aquilo era coisa linda, né? Só que muitas vezes nós pensamos que somos justos quando nós confessamos. E aí nós caímos nessa arapuca do que? Da introspecção, que é ficar se olhando, se analisando o tempo todo. Sabe o que isso produz em você? Morte, angústia. Lembra sempre no culto da ceia? Eu falei isso anteontem, falei ontem também no jejum. Na ceia nós lemos 1 Coríntios capítulo 11 a partir dos versículos 23. E tem um dos versículos que diz assim: examine-se pois o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Da velha escola de onde eu vim, sabe como é que era esse examine-se pois o homem? Parava antes e ficava ali. Essa semana eu dei um safanão na cabeça do piá lá. Eu xinguei meu marido, ele me empurrou para cima do roupeiro. Eu briguei com o chefe. Eu faltei, falei que estava doente, mas eu menti, porque na verdade eu não estava doente. Eu não sou digno de tomar ceia. Aí passa os irmãos com os elementos e a pessoa: obrigado, hoje eu não vou cear. Daí senta. Da velha escola que eu vim, eu fui ensinado assim. Tanto que eu me batizei quando eu tinha 14 anos. Da igreja que eu era, que meu pai é pastor até hoje, só pode batizar com 18. Mas daí eu queria me batizar, porque eu queria tocar na igreja. Daí eu saí da igreja do meu pai e fui para outra para poder batizar. E quando voltei, eles tiveram que me receber batizado. Olha que incoerência, né? Mas eu tinha tanto medo desse versículo, examine-se pois o homem, que sabe quando foi que eu tomei minha primeira ceia? Quando eu fiz 18 anos. Eu fiquei 4 anos batizado, sem tomar a ceia. Sabe por quê? A religião te dá medo. A religião bota medo em você. Aí disseram: tu saiu da igreja só para batizar, né? Aí tu vem para cá, agora vai querer batizar, mas tu está em pecado porque está fora da idade. Olha bem, irmão, se todos os pecados fossem a idade. Aí eu fico 4 anos sem tomar ceia. Quando eu fiz 18 anos, eu tomei a minha primeira ceia. Mas já era batizado desde os 14. Porque o versículo dizia que eu tinha que me examinar. E aí eu me examinava, estava tudo errado, porque eu era uma prova, irmão, pensa. Eu nunca trabalhei no banco, mas o meu apelido na igreja do meu pai era bancário. Eu vivia no banco. Eu estava tocando lá, de repente aconteceu alguma coisa, tá no banco. Aí já ficava 3 meses de banco, não podia fazer nada. Aí quando voltava, disse: agora eu vou voltar, vou poder tocar. Aprontava mais uma, tá de banco de novo. Eu vivia de banco, irmão. Por isso que eu gosto de andar de pé, andar caminhando, porque esse negócio de ficar de banco é uma prova. Ficar sentado aí, eu fico até meio que, dá umas lembranças. Eu não saía do tal do banco. Mas por quê? Porque a interpretação do versículo era errada. E tem gente hoje em dia que pega esse versículo para quê? Verdadeiramente eu sou um miserável. Verdadeiramente eu sou um pecador, um lazarento mesmo, eu não mereço. Mas a introspecção que aqui está mandando fazer do versículo, examine-se pois o homem a si mesmo, sabe qual é? É quando você está recebendo os elementos no dia da ceia. E aí você vai, examine-se pois o homem a si mesmo. E daí você examina e você vai dizer o quê? A justiça de Cristo está em mim. Eu sou lavado e redimido pelo sangue do justo juiz. Eu sou redimido em Cristo. A justiça dele me faz justo. E então eu posso participar deste momento de ceia. Aleluia. Vitória. E aí você participa e é uma bênção, é uma glória, é uma vitória, é bom demais, diga aleluia.
Então, todo tipo de introspecção para ver o quão pecador eu sou, o quão ruim eu sou, o quão lazarento eu sou, o quão mentiroso eu sou, o quão enganador eu sou, o quão Jacó eu sou, isso só vai produzir morte. Sabe por quê? Porque isso nada mais é do que a carne tentando melhorar. E a carne tentando melhorar é você fazer na força do braço. O interessante é que quem não conhece Bíblia sempre interpreta errado, né? Tem pessoas que dizem: pastor, eu só confio em Deus. Pastor, eu só conto os meus problemas para Deus. Pastor, o negócio mesmo é só Deus, porque a Bíblia ainda diz: maldito o homem que confia no homem. Ah, irmão, quando eu ouço isso, a vontade que eu tenho de pegar a Bíblia, colocar dentro de um saco de arroz e dar uma surra de Bíblia no irmão. Porque, pelo amor de Deus, quem é que disse que a interpretação desse versículo é assim? A interpretação desse versículo é assim: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Isso quer dizer o quê? Maldito eu, quando eu confio em mim mesmo e acho que por minhas forças eu vou conseguir vencer, eu vou conseguir avançar, eu vou conseguir andar. É essa a interpretação. Mas quando eu olho para mim introspectivamente e vejo que eu sou feito justiça de Deus, aí sabe o que eu digo? Aqui, ó, o lazarento sem vergonha do Satanás: eu sou forte porque o Senhor diz que eu sou forte, eu tenho porque o Senhor diz que eu tenho, eu sou porque o Senhor diz que eu sou. Sou o quê? Teve uma época que eu participava da época do extinto Orkut. Alguém aqui é do tempo do Orkut? Ah, tem bastante, hein? Vai dizer que o resto é só do o resto aqui é só do Facebook e do WhatsApp, é tudo novinho, né? Quem era do tempo do Orkut aí, irmão? Levanta a mão, não me deixa sozinho. Ah, tinha bastante, né? Quem brincava da fazendinha? Eu não brincava, mas minha esposa roubava uns negócios meus lá para brincar na fazendinha. No extinto Orkut eu participava de uma comunidade. Eu não me acho, eu sou. É muito ego, né? Agora você está aí me acusando, né? É muito ego desse pastor, né? Loucura. Eu participava dessa comunidade. Eu não me acho, eu sou. E um dia me detonaram na própria comunidade: você se acha mesmo, né? Eu disse: claro que eu me acho. Mas você se acha o quê? Eu disse: querido, eu não me acho, eu sou. É o quê? Lavado, redimido no sangue do Cordeiro, justificado, filho de Deus, amado do Pai. Ele me amou, Ele me escolheu, eu sou tudo isso. Olha que grandão que eu sou, diga aleluia. Olha para o irmão do lado e diga para ele: eu não me acho, eu sou. Pena que não tem Orkut, mas se der para fazer essa comunidade no Facebook, seria interessante a gente fazer, né? Eu não me acho, eu sou. Glória a Deus, diga aleluia. Precisamos entender que essa introspecção é a carne tentando melhorar. O diabo sempre vai procurar nos levar a ficar ocupados conosco, nos olhando e nos analisando o tempo todo. Mas o resultado disso é o quê? Sentimento de culpa, de desânimo, de incredulidade, de depressão. Mas o alvo de Deus é que nós olhamos para quem? Olhando firmemente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Não é nem para a direita, não é nem para a esquerda, não é nem para os problemas, não é nem para as circunstâncias, não é nem para quem ficou para trás. É única e exclusivamente para Ele. Ele é a direção. Só isso, olhar para Ele. Quanto mais nós olhamos para Cristo, mais nós esquecemos de nós mesmos, mais cheios de vida nós nos tornamos, e mais fé somos é legal, né? Mais nós somos transformados de fé em fé e de glória em glória. Lembra que eu preguei aqui no dia da inauguração que existem vários níveis de fé? Você precisa ter uma fé para enfrentar o leão, é um outro tipo de fé para enfrentar o urso, mas é um nível de fé muito mais elevado para poder enfrentar o Golias. E aqui o Senhor diz que se você olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, você vai passar a andar e a crescer de fé em fé e de glória em glória. Diga: fé em fé, glória em glória. Repete. Agora mais forte. Então agora você diga comigo: a partir de hoje eu vou olhar somente para Cristo, que é o autor e consumador da minha fé, e assim eu crescerei de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé,
de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. Aleluia! Glória a Deus, é assim que é. Como é que se cresce de fé em fé, de glória em glória então, pastor? Olhando para Cristo. Nós temos uma leve tendência como crentes julgadores e de justiça própria a olhar para o homem. Pastor, eu saí daquela igreja porque daí eu olhei o homem, né? Daí me frustrei. Querido, você vai sair dessa também. Porque se você olhar para mim, eu vou te frustrar, eu vou te decepcionar. Em algum lugar da caminhada, em algum pontinho, eu vou decepcionar você. E aí você vai sair dessa também? Aí você vai ser aquela pedra que não cria limo, né? Fica rolando, rolando, rolando. Estabeleça o teu pé onde Deus te colocou e olhe única e exclusivamente para Ele, que é o autor e consumador da fé. Porque se você não olhar para mim, mas olhar para Ele, você vai crescer de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé e de glória em glória. Diga aleluia. O diabo sempre vai dizer para você: olha para você. É aquela coisa, né? Você está com alguém doente lá na célula ou na casa. Aí você pega o telefone. Ai, como é que é mesmo o telefone do líder? Por que tem que ligar para o líder? Porque o diabo já disse para você: você não pode orar. Imagina, olha a vida que você leva. Você aceitou esse tal de Jesus ontem, você nem sabe orar direito, você não sabe nem o Salmo 23 ainda de cor. Você não tem condição, pede para outro. Por quê? O diabo sempre vai dizer para você, olhe para você. Você nem obedeceu o suficiente. Como é que você pode querer que Deus vai te curar? Como é que você pode crer que Deus vai prosperar a sua vida? Você só desobedece, você nem vai nos cultos, você falta a célula, no discipulado você não vai nem satisfação dá. Como é que você quer avançar? Isso é o diabo falando para você, né? É nesse momento que nós precisamos trazer todo o pensamento à obediência de Cristo. Porque em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, se você puder abrir a Bíblia e acompanhar, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia, quer dizer, as armas da nossa guerra, as armas deste enfrentamento que nós estamos dispostos a fazer, não são carnais. Nós não estamos usando AK-47, nós não estamos usando Uzi, nós não estamos usando revólveres. As nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Diga aleluia. E elas são poderosas em Deus para quê? Para destruir fortaleza, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. E Cristo é a palavra. Diga aleluia. Então não é que nós trazemos o nosso pensamento para obedecer a Cristo, não é o que o texto está dizendo, é trazer todo o pensamento à obediência de Cristo. A obediência é de Cristo. E por quê? Ele obedeceu, diga, Cristo obedeceu. Querido, Ele era Deus. E mesmo sendo Deus, Ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, esvaziando-se, tomando forma de servo. Aí Ele vem, nasce de Maria. Agora Ele é criança que leva uns petelecos, leva umas puxadas de orelha. Teve uma vez que Ele até ficou para trás no caminho, os pais chegaram em casa: cadê o moleque? O moleque não estava em casa, tiveram que correr atrás dele, estava lá em Jerusalém. Daí eles chegam lá e você pensa que Maria chegou lá e disse assim: ah, queridinho, ele está pregando no meio dos doutores. Claro que não. Ela chegou e disse assim: ô menino, você me deixou apavorada, você está doido da cabeça? Como é que você fica aqui? Mãe, eu estou pregando. Mas não me interessa se você está pregando, é para você estar comigo em casa. Levou, teve que trocar a fralda, fazia cocô, fazia xixi também. Oh, Deus fazia cocô, fazia xixi. Ele tomou forma humana, uma criança que cresceu, que aprendeu a obedecer. Por isso que Ele nos ensina a obedecer, porque Ele obedeceu. Mas Ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, antes esvaziou-se, tomando forma de servo, e também morreu uma morte de cruz. E por causa de Ele ter feito isso, toda essa fase, Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, e o seu nome é maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus ou Emanuel, o Deus conosco que está aqui nessa noite. Aleluia. Por causa disso,
Entendeu? Agora, toda a fortaleza maligna, ela é quebrada. Por quê? Por causa da obediência de Cristo. Diga: Cristo está em mim, por isso eu obedeço. Descanse no seu representante. Quem é o acusador? É o diabo. Lembra? Então, quando alguém chegar para você acusando, você pode ironicamente, brincando, claro, né? Para não levar um safanão do irmão, dizer para ele: ô irmão, você está roubando o emprego do diabo? Porque o acusador é Satanás. Então logo quando alguém chega e fica acusando você, você chega para ele e diz: irmão, leva mal não, deixa eu perguntar uma coisa, você está roubando o emprego do diabo, tá? Quanto que ele está te pagando para fazer isso? Quando você obedece, o diabo diz para você o quê? Não, tu até obedeceu, mas não obedeceu o suficiente. Quando você desobedece, daí ele te condena. O cabra é muito safado, né? Mas nós precisamos ter em mente que, assim como o Senhor é, nós somos neste mundo. Olha aqui o 1 João capítulo 4, versículo 17. Quero que você abra na Bíblia. Quero que você grife aí como chama aquele negócio de marcar? Marca texto e risca aí com a caneta, escreve no WhatsApp, coloca no perfil, sei lá, mas anote isso e nunca mais esqueça. 1 João capítulo 4, versículo 17 diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo nós mantenhamos confiança, pois deixa eu me arrumar agora para dizer isso, porque isso aqui é a coisa mais linda que está na Bíblia. Segundo Ele é, nós somos também no mundo. Diga aleluia! Segundo Ele é, nós somos também no mundo. Isso é muito forte, querido. Isso é quase tão poderoso quanto João 3,16. Poderoso demais. Depois que ele foi assunto ao céu, o Senhor se tornou nosso sumo sacerdote. E o que ele está fazendo agora? Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que o Senhor fez a purificação dos pecados, se assentou à destra da majestade de Deus nas alturas, se assentou porque a sua obra está completa. Ele está assentado como sumo sacerdote por causa de quem? De nós. O profeta fala de Deus aos homens, mas o sacerdote fala dos homens a Deus. O sacerdote representa o homem diante de Deus. E é claro que o Senhor Jesus também é profeta, mas ele está sentado ao lado do Pai, não como profeta, mas sim como sumo sacerdote, nos representando diante do Pai. Diga: o Senhor, diga: o Senhor me representa. Então para de colocar lá que o Bolsonaro te representa, embora que ele é legal. Não vou fazer política aqui não, viu? Mas esses políticos da terra nenhum nos representam. O que nos representa é Cristo. Cristo nos representa. Porque em Cristo não há mancha, em Cristo não há pecado, em Cristo não há dolo, e nós somos feitos justiça de Cristo. Logo Ele é o nosso sumo sacerdote, e por causa dele nós somos levados a Deus. Diga aleluia. Eu não vou conseguir fazer toda a palavra, mas eu quero concluir aqui. O Senhor sempre trabalha com representantes. Quando Davi venceu a Golias, a vitória não foi só de Davi, a vitória foi de todo o Israel. Entendeu? Por isso que a gente diz, quando o irmão vence, e aí ele se alegra, e ele testemunha, ele testifica, toda a igreja deveria jubilar, celebrar, se alegrar por causa da vitória dele, porque a vitória dele é a vitória da igreja. Quando ele venceu o Golias, não foi Davi que venceu o Golias, quem venceu o Golias foi todo o Israel. Entende? Não era necessário que todo Israel lutasse. Por quê? Porque eles tinham um representante. O mesmo princípio se aplicava ao sumo sacerdote. Ele representava todo o povo diante de Deus. Se o sacerdote entrasse no Santo dos Santos e caísse morto, ele seria arrastado para fora, e toda a nação saberia que Deus havia rejeitado o sacerdote e também a nação. Eles agora teriam um ano ruim, com derrota para os inimigos, seca, fome. Mas quando o sumo sacerdote saía dos santos vivo, ele erguia sua mão para abençoar a nação. E agora eles sabiam o que? Deus havia aceitado o sacrifício, e eles teriam um ano de fartura, eles teriam um ano de bênçãos. O que Deus está dizendo é o que para você nessa noite? Ei, Alex, ei, Lindalva, ei,
Lidiane, o seu sumo sacerdote é bom, fica tranquilo, ele te defende lá diante do Senhor, ele te representa. Diga aleluia. Diga: o meu sacerdote é bom. Diga: o meu sacerdote é bom, e ele me representa junto ao Pai. Mas o interessante é que os bons sumos sacerdotes, eles morriam com o tempo, eles ficavam velhos. E por causa disso que a segurança no Velho Testamento não era permanente. Aquele bom sacerdote ficava velho e as pessoas começavam a olhar temerosas para eles. Por quê? Porque sabia que o filho ia ser o sucessor. E às vezes o filho não era tão bom quanto o sumo sacerdote. Às vezes o filho não era tão justo quanto o seu pai. Como que seria para a nação agora ter um sumo sacerdote que não era justo, ter um sumo sacerdote que não era bom, ter um sumo sacerdote que não era legal? Mas agora, nós, diga nós, olha para o irmão do lado e diga para ele: nós temos um sumo sacerdote que vive para sempre, que é eterno, e ele é aceito. Nós também somos aceitos, porque o nosso sumo sacerdote é Jesus, é Jesus. Diga yes. O nosso sumo sacerdote é bom, aleluia, é bom. João diz que como ele é, nós somos neste mundo. Se ele é aceito por Deus, então nós também somos aceitos. Se ele é justo, então também nós somos justos. Se ele é saudável, então também nós somos saudáveis. Se ele é próspero, então nós também somos prósperos. Se ele está debaixo do favor de Deus, nós também andamos debaixo do favor de Deus. Eu sei que estas afirmações poderosas, eventualmente elas são confrontadas pelas nossas circunstâncias. Pastor, mas o senhor não sabe que amanhã eu tenho um aluguel e não vai dar para pagar o aluguel? Fique tranquilo, seu sumo sacerdote continua sendo Jesus. Pastor, mas as contas esse mês ficou meio complicado. Fique tranquilo, o seu sumo sacerdote continua sendo Jesus. Não é assim que não é doente. Diga aleluia. É um fato que você está enfermo, mas a verdade é que lá em Isaías capítulo 53 diz que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Diga aleluia. Então fique com a verdade e rejeite o fato. Diga para o irmão do lado: fique com a verdade e rejeite o fato. O fato é momentâneo, mas a verdade é eterna. No Velho Testamento, o sumo sacerdote tinha que usar uma roupa especial e ainda tinha uma mitra na cabeça. Cada peça do vestuário do sacerdote tem uma maravilhosa relação com a redenção. Na frente da testa do sumo sacerdote tinha uma placa de ouro, na qual estava escrita: santidade ao Senhor. Qual é o ensino espiritual aqui? A resposta está lá em Êxodo 28:38, que diz: e estará sobre a testa de Arão
para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrem em todas as ofertas de suas coisas santas, sempre estará o Senhor sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Essa placa indicava que os pensamentos do sumo sacerdote deveriam ser pensamentos sempre santos ao Senhor. Muitos não sabem, mas mesmo nos momentos de adoração, existe iniquidade na nossa ministração. Mesmo naqueles momentos que pensamos desfrutar da mais doce intimidade com o Senhor, o pecado está ali. Mas não precisamos parar a adoração preocupados. Sabe por quê? Porque o nosso sumo sacerdote é Ele. Cristo traz na sua mente a santidade ao Senhor, para que nós possamos ser aceitos diante de Deus. Desde que os pensamentos de Cristo sejam santos, então nós sempre seremos aceitos do período diante de Deus. É mais ou menos a minha indignação quanto do período de louvor, quando a gente percebe que alguém não está louvando, e aí você vai conversar com a pessoa que não está louvando. Por que você não louvou? Você estava assim meio estranho. Não, pastor, é porque você não sabe que eu estou passando em uma provação. Até nem sei para que eu vim no culto. Eu estou aqui meio tipo assim, estou aqui para estar. Não era nem para mim estar aqui. Mas eu vou dizer para você o seguinte: não tem nada a ver contigo. Você pode louvar da mesma maneira, porque na sua testa está escrito santidade ao Senhor, porque Cristo está em você e Ele é santo, e isso não pode parar a sua adoração. Então louve, tá sofrendo, louve, tá chorando, louve, precisando, louve, não me importa, louve, seu louvor invade o céu. E aí quando você louva não importando com essas circunstâncias, sabe o que acontece? Mesmo ruim, mesmo com o aluguel atrasado, mesmo arrebentado, mesmo quebrado, pode estar até no SPC e no Serasa, mas se você louvar, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Tá doendo, irmão? Louva. Tá sofrendo? Louva. Tá chorando? Louva. Tá difícil? Louva, porque é Ele que está louvando em você. Você é livre para louvar, você é livre para adorar, mas o diabo quer dizer para você que não, pera lá, não é bem desse jeito. Mas eu digo para você em nome de Jesus nessa noite, é desse jeito sim. Diga aleluia. O padrão não era, se os seus pensamentos forem santos, então você será aceito. Em vez disso, Deus diz que, uma vez que os pensamentos do sumo sacerdote sejam santos, nós seremos aceitos. E como Cristo é eternamente santo, então nós seremos para sempre aceitos diante de Deus. Diga aleluia. Diga aleluia. Fica de pé. Nós temos um sacerdote que se compadece de nós. E nós temos um sacerdote que intercede por nós. Você sabe que Deus escolheu Arão e não Moisés para ser o sumo sacerdote? Não podia ter sido Moisés. Moisés já andava naquela intimidade, já era o cara. Mas Deus escolhe quem? Arão. Por quê? Moisés não era o libertador, Moisés não era o homem que falava com Deus face a face. Mas mesmo assim Deus escolheu Arão. Eu creio que a razão é que Moisés nunca tinha sido escravo com o povo. Enquanto todo o povo sofria debaixo da escravidão, Moisés estava no palácio de Faraó, vivendo no bem bom os seus primeiros 40 anos. Ele não podia então se identificar com o povo. Mas por outro lado, Arão sofreu junto com o povo. O sumo sacerdote precisa ser alguém que se identifica com o povo. Essa é a razão porque Cristo se fez homem. Sabe para quê? Para ser o nosso sumo sacerdote. Ele nos compreende, Ele nos ama. Por quê? Porque Ele se fez como nós. Quem nos apacenta não é um grande pastor,
de nós, cordeiro. Ele se fez cordeiro para que pudesse se compadecer de nós e interceder por nós diante do Pai. É claro que Ele é o sumo pastor, mas Ele só é supremo porque também Ele é cordeiro. Que você possa ter entendido nessa noite que a minha justiça e que a sua justiça é Cristo, e que nesses 21 dias que nós estamos neste jejum e trabalhando estas verdades, isso possa se tornar vida no seu coração. Eu quero orar nessa noite, e o convite que eu vou fazer não é para que nós imponhamos as mãos sobre você depois, não, vai ser esse. Mas o primeiro convite que eu quero fazer é para os irmãos que estão envolvidos no jejum e que estão nos acompanhando. Aqui, venham aqui na frente, bem na beirada do palco mesmo, pode até se apoiar, né? Você que está participando do jejum, vem aqui na frente, nós iremos orar sobre isso. Mas para os outros irmãos eu também deixo um convite. Você entendeu hoje, aqui através desta palavra, que você tentava se justificar demais, você tentava avançar pelos seus próprios méritos, tentando crescer por causa do seu merecimento. Não, mas é que eu estou tentando, né, pastor? Eu estou tentando fazer, sabe? Eu acho até que vai dar. Mas sabe o que acontece? Você se frustra no meio do caminho. Por quê? Porque nós não conseguimos com o nosso esforço próprio. Você só vai conseguir mediante a Cristo sendo a sua justificação. E nós vamos louvar essa canção. E você que está aqui na frente, que está no jejum, você olhe sobre isso, sobre as coisas que você está pontuando neste jejum. Mas você que está lá e que hoje entendeu que você precisa muito, que essa justiça própria que levava você a entender ou achar que você conseguiria pelo seu braço forte, mas você percebe que não deu e acha que não vai dar, você pode vir à frente também. Nós queremos orar juntos. Muitas vezes a gente esquece que não é a gente, é Ele. Mas quando é Ele, a vitória é garantida. E quando nós cantamos, você tem a oportunidade de vir à frente. E você que já está aqui pode ir orando ao Senhor. Sobre mim, venceu mesmo antes da criação, Pai. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Deus respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Olha o Senhor, declara ao Senhor, a sua justiça é dele. Declara ao Senhor, a sua justiça é dele. Aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Mas teu amor
tem sido tão